E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Como estamos? Vamos começar aqui nossa live. Hoje, voltamos aqui ao dia de terça-feira. Ficamos alguns dias afastados, mas estamos voltando. Então, hoje eu pretendo falar com vocês um pouquinho sobre portabilidade em empréstimos, tá? E financiamentos. Dar um exemplo aqui com relação ao consignado, como você pode fazer. É muito comum as pessoas que estão um pouco endividadas ou enroladas financeiramente terem alguns empréstimos pessoais, tá? Empréstimo pessoal tem vários tipos de empréstimo pessoal. Um dos mais comuns, creio que é o empréstimo consignado, que é aquele que desconta em folha, tá certo? O desconto em folha do seu pagamento já vem lá a parcela do empréstimo descontado. Então, esse é um dos mais comuns. O outro que você tem, outro tipo de empréstimo, é o empréstimo pessoal, que você vai na boca do caixa, por exemplo, e faz um empréstimo pessoal ali. Hoje é bem comum também. Então, esses são tipos de empréstimos. Tem empréstimo que você faz para financiamento imobiliário, quando você vai comprar uma casa, um apartamento, também é outro. Temos aqui a Maritelma e ela, tudo bem, gente? Boa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar, antes de eu começar a fazer as explicações, podem colocar aqui no chat do próprio Facebook, que ele vai... Já estou vendo aqui. Estou com a Bel aqui, minha esposa também me ajudando. Se tiver alguma dúvida, podem fazer que a gente já tira. Tá? Essas dúvidas agora, a gente já explica. Outra forma que... Então, a ideia hoje é falar desse conceito de portabilidade de empréstimos, tá? Bom, então, agora já passou uns 3 minutos, vamos falar um pouquinho. O que acontece? O empréstimo consignado em folha, como o empréstimo que você tem para quem é aposentado via INSS, que já é descontado na própria aposentadoria, é algo muito comum e é um dinheiro muito rápido para os brasileiros. Hoje, a maioria dos brasileiros quem tiver conta corrente, quem tem conta corrente, é muito fácil você chegar num caixa eletrônico, por exemplo, ele já te oferece empréstimos ali. E muitas vezes a pessoa está um pouco desesperada, tem algumas dívidas e resolve falar assim, poxa, para eu poder pagar algumas dívidas, eu vou fazer um empréstimo aqui, pago um pouco por mês, algumas parcelas por mês, e depois eu vou resolvendo esse problema dessa forma. Em geral, isso acaba até piorando um pouco a situação da pessoa, né? Porque se ela não faz uma programação, que eu costumo falar, como ter uma organização financeira bem certinha, saber o quanto ela vai pagar, quantas parcelas, como que já está a sua vida financeira, quanto ela gasta por mês, quanto ela ganha, aonde que vai cada pedaço do seu salário, geralmente a pessoa acaba se enrolando mais. E aí, uma das formas que você tem para tentar melhorar isso, para tentar sair um pouco desse empréstimo, deixar ele um pouco mais leve, é o que se conhece como portabilidade. Isso já existe há algum tempo, tá? Essa portabilidade do empréstimo. E o que seria isso? É você levar o seu empréstimo pessoal que você fez num banco qualquer, num banco A, por exemplo, para um banco B, tá? Então, aqui, quando você vai falar de portabilidade, tem que olhar algumas coisas no seu empréstimo pessoal. Tem que olhar qual que é a taxa mensal que ele está te cobrando, tá? E depois olhar uma coisa que se chama custo efetivo total, ou seja, esse custo efetivo total é a taxa total, a maior taxa, que é o final, quanto você está pagando por mês ali, tá certo? Isso é importante. Você olhar os valores das suas parcelas e a quantidade de parcelas. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, para ficar claro que, muitas vezes, você tem que tomar alguns cuidados que você pode somente olhar a taxa, se você somente olhar a taxa em valor de parcelas, mas se a quantidade de parcelas aumentar muito, você acaba pagando mais do que você ia pagar antes. Então, são pequenos detalhes que tem que se atentar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, vamos dar um exemplo bem tranquilo aqui. Vou pegar um exemplo aqui, que é o seguinte, é um exemplo bem simples para se entender.
Vou pegar um exemplo, que esse exemplo vai ser um empréstimo consignado, que é o descontado em folha de pagamento, tá? No Olerite. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que você fez um empréstimo pessoal, e esse empréstimo pessoal, ele está te dando 2,82% ao mês. Ele está cobrando de você 2,82% ao mês. O valor da parcela ficou em R$ 358,96. Você tem um total de parcelas de 60, você já pagou 15, portanto, falta 45 parcelas para serem pagas. O total devido ainda, nada mais é que esses 45 vezes 358,96, tem 16, mais 16 mil reais devido. Quando você for olhar essa parcela, quando você for fazer essa negociação com o seu gerente do banco, você tem que olhar se essa taxa é menor, esse valor da parcela, se for menor, melhor ainda, tá certo? E as parcelas que ele for negociar com você tem que dar um resultado menor, por exemplo, que aqui 16 mil reais, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, imaginem assim, ó, esse aqui é o que você tem hoje. Vamos supor que esse aqui você tem no banco A. Vamos supor que você vai para um banco B, e ele vai te oferecer, por exemplo, 1,99% ao mês, taxa, tá certo? A parcela ficou R$ 298,93, tá bom? Só que ele fala para você o seguinte, ó, agora você vai pagar novamente em 60 vezes. Será que compensa essa situação? Será que esse exemplo aqui seria bom para vocês? Falar assim, poxa, legal, menor taxa, uma taxa menor para mim, o valor da parcela tá menor e eu tenho um total de parcelas de 60, de novo. Será que ficou bom? Vamos fazer a conta aqui, ó. 60 vezes... Cara, olha que interessante. Se você olhar aqui, você vai acabar pagando mais se você continuasse pagando antes. Entendeu? Então, esses são pequenos detalhes que você tem que notar. Quando que isso aqui compensaria? Quando a taxa for menor, parcela menor e a quantidade de parcela que falta ainda ficar menor. Então, por exemplo, fala para você assim, eu continuo com 45 parcelas para você pagar. Já cai bastante. Tá vendo? Já cai mais. Então, essa aqui é uma situação que daí valeria a pena. Uma situação que vale a pena mais ainda, certo? Só uma coisa importante, perceba que eu não coloquei o total que você financiou, o total que você pegou em dinheiro, porque é um pouco relevante, tá? Não vai ser uma coisa você entrar nas contas aqui nesse momento, então não coloquei. Vamos ser bem pontual para resolver esse problema aqui. Uma coisa ideal seria se ele falasse assim para você, olha, eu deixo apenas 36 parcelas. Aí seria legal, tá bom? Sempre lembrando aqui que esse montante final vai ser sempre superior àquilo que você emprestou no total, tá? Isso não tem como ser diferente disso, porque ainda mais se você está levando para a portabilidade, o banco vai ter que ter o seu ganho, tá certo? O banco vive disso. Então, esse aqui é um exemplo que eu queria falar com vocês. Uma coisa importante, aproveitando o gancho, para falar em negociação com o seu gerente, quando você for para o banco B e observar esses valores, você pode abrir a sua calculadora e fazer lá na hora essas avaliações, principalmente observar essa taxa e ver as parcelas, o valor da parcela e a quantidade dela, tá? Para ver o total que dá. Uma coisa interessante é o seguinte, vamos supor que você olha aqui assim, ó, total pago. Total pago nesse primeiro caso foi esse valor aqui, ó. Tá? Então foi o valor já de 5 mil. Certo? Então o que acontece? Olha que interessante. Aqui a pessoa teria que total a pagar. Ou total do empréstimo. Empréstimo.
Vou mostrar uma coisa interessante para vocês, para ficar uma coisa... Se eu pegar o quanto você ia pagar no final, aqui, seria esse valor aqui, ó, 21 mil reais, tá vendo? Então, você pagou 5 mil nesse banco, você teria que pagar 21 mil, ainda faltaria 16. Uma coisa para se prestar um pouquinho de atenção é o seguinte, note que o total pago nesse primeiro banco foi 15, nessa situação que nós colocamos aqui, você iria pagar ainda mais 10. Então, se você observar nessa situação, o quanto você iria desprender do seu dinheiro total, seria 16 mil. Nesse exemplo que eu estou dando, tá? Deixa bem claro isso. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Por que saber esse valor aqui de 16 mil? Então, olha que interessante. Desse banco A, aqui, desse banco inicial aqui, que eu coloquei, para esse outro, por exemplo, você iria sair de um valor total de 21 mil para pagando 16. Isso é importante, prestar atenção, tá? Para você saber o quanto você está pagando. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui, pera lá. Lucas, e se eu não fizer portabilidade? Ah, tá bom. Então, Elaine, se você não fizer a portabilidade, eu acho que fica respondido aqui, ó. Se você não faz a portabilidade e vai pagando todos esses valores, os 60, você pagaria esse valor. Uma coisa que dá para fazer, vamos supor que não é o consignado, você fez um empréstimo no banco comum. Uma coisa interessante é ver o quanto que ele está... Você tem um empréstimo, né? Vamos supor que você fez um empréstimo nessa mesma situação. Só que ao invés de ser consignado, não é ser descontado em folha, né? Vamos supor que é um empréstimo pessoal mesmo, na boca do caixa, tá? É a mesma história aqui. O que acontece? Vamos supor que você tem a mesma situação aqui. Você tem 60 vezes, você pagou 15 e você tem 45 para pagar ainda. Aí você fala assim, poxa, como que o meu total devido ainda, eu devo 16 mil reais. Será que se eu quiser chegar lá no banco e negociar com o banco para pagar esse valor todo, quanto que ficaria? Aí o que acontece? É só você chegar no gerente, tá? Lá no seu banco, fala para ele que você tem um empréstimo pessoal e que você quer quitar esse empréstimo e ver com ele quanto que fica para quitar. Porque o que ele vai fazer é tirar, ele vai ver esse montante que falta aqui, tá certo? Vai ver o total que você emprestou e vai fazer uma redução de juros. Ele vai retirar os juros dos próximos meses, ou seja, ele vai tentar ele vai diminuir bastante esses juros e vai te dar um novo montante. Aí você vê se aquele novo montante é interessante para você pagar ou não. E aí, com esse valor em mãos, ainda você pode negociar com ele. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, vamos supor que você chegou lá no banco, você pergunta para o banco, quanto que eu estou devendo? Lá, 16.153. Ok. Eu quero quitar esse empréstimo. Como que você pode fazer para mim? Qual o valor que eu posso fazer? Aí ele vai lá no sistema dele, vai fazer algumas contas e fala assim, olha, eu posso fazer para você pagar para mim aqui 10 mil reais, por exemplo. Tá? Vou falar, 10 mil reais eu posso fazer para você pagar. À vista aqui. Negocia com ele, fala, olha, 10 mil reais ainda não dá. Por exemplo, 10 mil reais agora eu não consigo. Mas, se você me fizer, por exemplo, por 8.500, eu consigo pagar isso aí agora. Eu consigo fechar esse valor. Tá certo? Esse é um caso, tá? Se ele não tirar todos os juros, tá certo? Agora, se ele já retirar todos os juros de tudo que ele tem, ou seja, dos próximos eventos que tem, ele pode ir negociando com você, se ele retirar todos os juros e chegar num valor bem baixo, por exemplo, fica, por exemplo, aqui 6 mil reais. Ele fala para você, todos os juros que tinha das parcelas eu já retirei e trouxe todo o valor que faltava, o valor presente, retirando os juros do quanto que você tomou de empréstimo. Ok. Tá? Mas mesmo assim, ainda acho que vale uma negociação. Ver com ele o quanto ele pode tirar. É sempre dessa forma. Ver o valor que você tem e o valor sempre que você consegue jogar um pouco mais barato. É como comprar carro. Aqui vai ser uma negociação como comprar um carro. Você vai comprar um carro, 30 mil reais. O cara está pedindo 30 mil reais. Você chega para a pessoa e fala que você quer negociar, que você só tem 25, tá certo? Ou que você só tem 24 mil reais.
Aí, desses 24 mil, ele fala que não dá, 24 é pouco, não, vamos tentar outra coisa, então vamos ser, qual que seria? Ah, não, 28, por exemplo. Aí você briga um pouco mais com ele, discute um pouco mais o valor e vocês fecham por 25 ou 26, tá? Então, assim, os valores dá para negociar, as alçadas, só para vocês entenderem um pouquinho, os gerentes têm alçadas. Então, o que significa alçadas? Muitas vezes, você vai negociar com uma pessoa que ela chega num determinado limite que ela não consegue passar desse limite na negociação. Quem que é essa pessoa? A pessoa que está te atendendo dentro do banco. Tá? Então, assim, ela consegue negociar com você até determinado valor. Fala para ela, fala, olha, o que o seu gerente pode fazer para mim? Quem que é o seu superior? Será que ele não consegue, não tem uma alçada melhor? Porque, o que acontece? A gente não sabe disso. Mas dentro do banco existe uma hierarquia. Dentro de banco existe uma hierarquia. Quanto maior seu cargo dentro do banco, mais alçada de negociação você tem. Ou seja, você tem uma margem maior de negociação. Ok? Então, o que você pode fazer? Você pode começar com uma pessoa, ver até onde ela pode chegar. Se você não estiver confortável ainda, ou achar que ela pode diminuir esse valor, fala para ela, olha, é o seguinte, eu sei que você está na sua alçada máxima, você não consegue diminuir mais que isso. Não tem alguém aqui que tem uma alçada melhor? O seu gerente teria uma alçada melhor? Não tem como a gente conversar nós três? Para ele me dar alguma coisa melhor? Porque eu quero quitar isso daqui, eu quero fechar esse valor, e esse valor ainda não estou confortável, eu não consigo quitar. E para vocês, banco, vocês já resolveriam esse problema para vocês também e resolveriam para mim. Assim, sempre tem alguém com uma alçada maior do banco que consegue resolver o problema, tá? Então é importante isso. Espero que eu tenha resolvido aí, Helene, dado algumas dicas sobre isso. A mesma coisa serve para empréstimo imobiliário, tá certo? Você tem empréstimo imobiliário, também financiamento imobiliário, dá para fazer as mesmas contas, dá para ir do mesmo lado, tá certo? Em geral, essa portabilidade, se você não for cliente de um outro banco, você começou num banco qualquer, num banco A e vai resolver para o banco B. O banco, em geral, ele não cobra de você essa portabilidade. O banco na qual você está indo, ele não vai cobrar essa portabilidade de você, porque ele vai querer começar um relacionamento com você. Então, para ele começar esse relacionamento, ele não quer cobrar essa taxa, tá? Tem bancos que podem querer cobrar essa taxa. Se ele cobrar alguma taxa, alguma coisa, coloca esse valor na ponta do lápis para ver se compensa fazer essa negociação, tá? Isso é importante ficar claro também, tá certo? Acho que é bem legal falar um pouquinho sobre isso com eles, tá? Mas, em geral, os bancos não vão cobrar, principalmente se você não for cliente, para ele poder começar um relacionamento com você, depois ele vai querer que você te oferecer abertura de conta, produtos bancários e tudo mais, ele vai querer, digamos assim, te agradar, né? Então, para isso, ele não vai cobrar algumas taxas, tá certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Gostariam de falar sobre mais alguma coisa? Como eu falei, hoje é bem simples e bem pontual, tá certo? A minha ideia de live, eu estou modelando essas lives e a ideia é elas serem cada vez mais focadas, que é pegar um problema e resolver rapidamente como a gente pode resolver isso. Hoje, semana que vem, vou falar sobre algum outro tópico sobre educação financeira, tá certo? Deixem comentários, podem compartilhar o vídeo, ok? Nós temos um canal no YouTube onde essas informações estão sendo divulgadas. Esse vídeo vai ficar no canal, tá bom? Quem não curtiu a nossa página, curta. Quem quiser entrar no nosso grupo fechado do Facebook, entre. Tem um grupo fechado na nossa página, tem um grupo lá na página, tem um grupo. Entre, peça para ser inserido no grupo, tá certo? Ali a gente está sempre conversando com as pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum problema na área financeira, alguma coisa que precisem de auxílio, podem entrar em contato com a gente no próprio Facebook, no inbox ali, fazer perguntas. Poxa, como que eu faço para fazer uma negociação de alguma coisa? Eu estou com um problema financeiro, como a gente faz para resolver? Poxa, eu estou enrolado com cartão de crédito, como que eu posso resolver esse problema? Eu estou enrolado com empréstimo, como eu posso resolver?
Conta corrente, geralmente a pessoa fica enrolada um pouco com cheque especial. Isso é um outro tema que eu vou tratar nas próximas lives, se for possível até na próxima, né? Que as pessoas muitas vezes acabam utilizando o cheque especial como se fosse complementação do salário, e isso é complicadíssimo, tá? O cheque especial, o ideal é nunca usar, é um dos juros mais caros do mercado, o cheque especial, tá certo? Ele é para ser usado assim, em última instância. Espera que a minha esposa está me chamando. Opa, uma pergunta da Maritelma. Espera lá, Mari. Deixa eu ver aqui. A Maritelma. Tem como fazer portabilidade de consignado sem pagar mais algum valor? Tem sim, Maritelma. Ah, tá. Pois eles sempre oferecem como se fosse um troco. Deixa eu ver se eu entendi. Maritelma, o que você está querendo dizer é que eles te voltam um dinheiro, é isso que você está falando para mim? Vê se é isso. Você está falando assim, tem como fazer portabilidade de consignado sem pagar algo a mais. Esse sem pagar algo a mais, sim. Se o banco não te cobrar, o banco no qual você está indo não te cobrar nenhuma taxa, não está pagando nada a mais. Tá? Porque também não faria muito sentido se tiver que pagar muito a mais. Agora, se eles oferecem como se fosse um troco, esse troco é o quê? Um trocado, como se fosse, por exemplo, você vai na padaria, compra pão, fica R$ 2,50, você dá 3 e te volta 50 centavos, te volta um valor, é isso que está falando? Ou como... Dá uma respondida aí para mim, se é isso que eu entendi direitinho, como se fosse um troco. Porque essa parte eu não... Ah, ok. Só essa partezinha que eu fiquei um pouco confuso na pergunta. Ok. Oi? Entendi. Sim, eu tô vendo aqui ela... Você falou, mas não tem para mim aqui que ela tá escrevendo, entendeu? Não apareceu aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Peraí que a Bel tá com outro dispositivo aqui, fica mais fácil para eu ver. Eles voltam a quantidade de parcelas e justificam que é porque está liberando um valor a mais. Eles voltam a quantidade de parcelas. Justificam que é porque está liberando um valor a mais. Eu acho que eu entendi o que você está falando agora. Eles voltam para você a quantidade de parcelas. Então, por exemplo, você pagou 10 parcelas. Eles voltam para você essas 10 parcelas em dinheiro e ainda te liberam um valor a mais. Seria isso? Se for isso que eu estou entendendo que você está falando, nessa negociação que eles fazem, você tem que ver, então, se compensa você fazer essa portabilidade. Porque o que acontece? Se eles te voltarem um valor a mais, eles te jogam um valor ali, eles voltam você pagou 10 parcelas no outro banco de R$ 200, por exemplo, eles te voltam R$ 2.000. Legal. Legal, então é isso mesmo. Eles te voltam R$ 2.000, tá? Só que aí eles aumentam muito a quantidade de parcelas. Então, por exemplo, você fez para 60 vezes, você pagou 10, eles te voltam as 10, tá certo? Aí eles colocam um valor de R$ 195, por exemplo, só que agora colocam 72 parcelas. De repente, eles podem até diminuir um pouco a taxa, só que eles aumentam muito a quantidade de parcelas. A hora que você fizer essa conta de multiplicação, quantidade de parcelas vezes o valor que está, você vai perceber que você vai pagar muito mais para eles. Então, faz a conta. Tá? Sempre faz a conta. E a conta é sempre assim. Quantidade de parcelas que você vai pagar vezes o valor da parcela. Se esse valor que ficar superior àquele que você já tem hoje, ou seja, você tem lá, como esse exemplozinho que eu passei aqui, né? Exemplozinho aqui. 60 parcelas vezes 358, eu iria pagar 21 mil.
Aí vamos supor que, vou pegar o seu exemplo, ele pegaria, te devolveria 5 mil aqui, tá certo? Te devolve 5 mil, fala, ó, vou te devolver os 5 mil, só que ao invés de 358, eu vou pagar, você paga 298,36, só que agora você vai pagar 72 parcelas. Olha só, ficou praticamente a mesma coisa. O que aconteceu? Você recebeu esse daqui de volta, esses 5 mil de volta, só que daí você vai pagar a mesma coisa. Esse valor 21.552 para 21.537. Na verdade, ele nem te devolveu o dinheiro de volta. Você reemprestou tudo de novo. Não sei se você está notando. Esse aqui é um exemplo que eu estou fazendo, tá? Se ele aumentar essa quantidade de parcelas aqui, somente diminuindo o valor, mesmo que ele diminua o valor da parcela, pode até diminuir um pouco esse percentual aqui, um com relação ao outro. Mas se essa quantidade de parcela for muito alta, na hora que você fizer a conta, você está pagando a mesma coisa. Porque o ideal é sempre o seguinte, você tentar diminuir essas parcelas e diminuir a quantidade. Tá? Ou seja, diminuir o valor da parcela e diminuir a quantidade de parcelas. Se você fizer isso, aí compensa. Se não, tá? E é sempre uma conta simples. É quantidade de parcelas, valor delas. Compare esse valor com aquilo que você tem que pagar ainda, que é as parcelas restantes a pagar vezes o valor da parcela que você estava pagando. Se você faz essa conta e percebe que os valores são equivalentes, não compensa. Entendeu? Porque senão qual que fica a jogada? Ele diminui um pouco a taxa, mas aumenta para você pagar mais. Aí não. Aí isso não. Tá? Então, tem que ter conhecimento disso, tem que ter conhecimento desses detalhes. Porque é como eu falei, é como comprar um carro. É como comprar um carro. Você chega, vou dar o exemplo do carro novamente com um fator diferente. Tá? Apenas um fator diferente. Imagina assim, você vai comprar um carro pelos mesmos 30 mil. Aquele mesmo exemplo que eu dei. Só que agora você fez uma coisa, você pegou uma informação adicional. Você foi lá na tabela FIPE, que é a famosa tabela de valores de carro, e você viu que aquele carro de 30 mil, ele está custando 28 mil na tabela FIPE. Ou seja, a média de preço deles é 28 mil. Ou seja, a pessoa está te cobrando 2 mil a mais do que ele está valendo na média de preço dele. Aí você tem que conversar com aquela pessoa o seguinte, para você ver se aqueles 2 mil a mais que ela está cobrando está valendo a pena. Então, você pegou um carro de 30 mil, na tabela FIPE a média é 28, só que daí você vai lá, você vê o carro, ele está com baixa quilometragem, ele está com pneus novos, está bem conservado, tal. Você ainda tenta negociar com o cara, fala assim, 30 não, mas então 29,5 eu te dou, por exemplo. Isso é uma coisa. Agora, você vê que o valor do carro é 28 mil. Tá 30 mil a pessoa está pedindo para você. Esse valor está mais alto. Aí você vai olhar o carro, está com quilometragem alta, os pneus não estão bons, não está bem cuidado, você fala, sinto muito. A média de preço é 28, está me cobrando 30, além da média de preço, nas condições que está o carro, não compensa pagar. Se você quiser, eu dou no máximo 22. E aí você faz essa negociação com a pessoa. Aqui é a mesma coisa. Para você ir para uma negociação, aí já eu vou entrar num certo rápido que serve para qualquer coisa, mas para você entrar numa negociação, seja lá qual for, é importante você ter essa... Ok, obrigado. É importante você ter conhecimento de algumas coisas, tá? Para você poder... A negociação é um jogo. Se você não tem que sempre ter um pouquinho das regras do jogo que está acontecendo, senão você simplesmente pode não conseguir jogar direitinho. Maritel, eu que agradeço. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Eu que agradeço mesmo pela participação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Caso não, irei encerrar por hoje. Então, aqui foi meia horinha, rapidinho, essa ideia. O próximo tema, então, eu vou falar sobre o cheque especial, tá certo? Como ele funciona, tá? E o cheque especial, que é também uma espécie de empréstimo, né? A questão é que muitas vezes a gente não fica atento a isso. O cheque especial é um empréstimo. E um dos empréstimos mais altos do mercado.
tá? Ele é caríssimo para esse empréstimo, tá certo? E depois eu posso falar, depois na próxima falar um pouquinho sobre cartão de crédito, como usar, como que funciona, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui com a minha esposa, Bel. Nenhuma pergunta. Gente, obrigado, então. Toda terça-feira nos vemos aqui, tá certo? Curtam a página do Facebook, curtam e se inscrevam no YouTube, tá certo? Os vídeos estão lá, a Bel tá sempre editando e colocando os vídeos lá. Tem um grupo fechado no Facebook, quem quiser participar, entra na nossa página do Facebook, que é o mesmo que está aqui acontecendo nessa live, entra na página, entra no grupo, peço para se inscrever, aqui a gente já aprova vocês. Lá sempre a gente está colocando dicas, sempre está colocando coisas para a gente melhorar a nossa educação financeira, tá bom? Em breve eu vou começar também a dar dicas de alguns livros bacanas sobre educação financeira, que eu acho bem legal para a gente começar a entender um pouco mais como que as coisas funcionam e melhorar nossas relações com o dinheiro, né? Muitas vezes a gente tem uma relação muito ruim com o dinheiro, a gente nem entende muito isso. Então a gente começa a entender essa relação com o dinheiro, a gente começa a ter uma vida sustentável e próspera, tá certo? Então, muito obrigado a todos, boa noite, vida sustentável e próspera a todos.